Irmãos, nós vamos compartilhar a palavra hoje. Eu sei que você já foi muito bem alimentado, né? Só na palavra aí de oferta. E o pastor Luiz falou que ia pregar 2 vezes, mas na realidade pregou uma e eu vou pregar outra vez. Amém? Mas antes de ministrar a palavra, estou me lembrando aqui, você podia fazer o propósito de ler a Bíblia, irmãos. Esse já é o 3º ou 4º ano que nós compartilhamos a leitura bíblica anual nos grupos de WhatsApp da igreja, no Instagram. Então você tem acesso, leia a Bíblia. Pastor, mas eu nem entendo às vezes o que eu estou lendo. Olha, isso é igual comida. Tem hora que você está tão apressado que você come sem entender, mas aquela comida vai fazer efeito. Às vezes comer sem entender faz, te engorda mais do que comer entendendo. Mas você precisa se alimentar diariamente, né? Tem uma disciplina que a minha esposa colocou nos meus filhos, e eles têm seguido, que é ler a Bíblia todo dia. E eles ficam questionando isso. Mas uma criança vai ler a Bíblia, vai entender. Mas olha, mesmo que eles estão lendo, não estejam entendendo, mas a palavra está fazendo efeito na vida deles. Eu vi uma história de um sábio, acho que chinês ou japonês, não me lembro, e ele falou com o filho dele, que o filho dele deveria ler a Bíblia todos os dias, um juvenil. E o juvenil então perguntou para o pai: pai, para que isso? Eu não entendo o que eu estou lendo. E ele falou para o menino: olha, vai lá buscar água nessa peneira, lá na fonte, traz aqui e água essa planta. E o menino: mas por que eu vou trazer? A peneira está furada, a água vai vazar toda. Faz o que eu estou mandando. E o menino foi, buscava água, no caminho a água escorria. 2, 3, 4, muitas vezes. Então o menino chegou para o pai e falou assim: pai, e aí? Não adiantou nada. A planta não recebeu a água, porque a água se perdeu no meio do caminho. Aí o pai falou com o menino: olha para o cesto. O cesto agora está limpo. Antes o cesto estava sujo, mas à medida que ele foi trazendo água, o cesto foi se limpando. Esse é o poder purificador da palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele está lavando a sua noiva por meio da água da palavra. Quantos tomam banho aqui? Amém, né, irmãos? Você toma banho, 2, 3 vezes por dia. Na verdade, um só já seria suficiente. Mas leia a Bíblia. Mesmo que você não entenda, acredite em mim, a Bíblia tem o poder de te limpar, te lavar. Amém? Então, meu desafio para você, hoje dia 2, ontem foi do capítulo de Gênesis 1 ao 3, hoje o capítulo de Gênesis 4, 5 e 6, e amanhã já está aí no seu boletim, vai ser o capítulo 7, 8 e 9. Então começa nesse empreendimento, que com certeza você será bem sucedido. Então hoje nós vamos falar sobre o ano da aceleração. Você pode se perguntar: pastor, esse tema, que 2022 será um ano onde Deus vai acelerar processos na minha vida, isso é algo humano? Isso é algo que a igreja está inventando para ter um tema para o ano, para ter uma motivação para a igreja? Não, irmãos. Nós baseamos a nossa vida cristã na palavra. Há uma promessa da parte de Deus que Ele aceleraria o tempo. Vamos ver esse texto? Projeta, por favor, Amós. Amós, capítulo 9, versículo 13. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Eis que vem dias. Fala assim comigo: esses dias chegaram, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Você pode falar assim: pastor, essa é uma promessa para o povo de Israel. Mas o que a Bíblia diz a seu respeito e a meu respeito?
Paulo vai dizer aos Gálatas que os verdadeiros descendentes de Israel somos nós, que estamos em Cristo. E porque nós somos descendentes de Abraão, né? Os verdadeiros descendentes de Abraão, porque nós somos descendentes de Abraão, nós somos o Israel de Deus. Então essa promessa é uma promessa para as nossas vidas também. Israel é um exemplo onde coisas acontecem de maneira acelerada. A nação de Israel existe, voltou a existir, né? Há uma geração, 40 anos, ou um pouco mais de 40 anos. Mas olha, em 40 anos, eles se tornaram um país de primeiro mundo. Coisa que nós, brasileiros, o nosso país tem mais de 500 anos. Ainda não chegamos a esse patamar. Israel, em menos de 40 anos, se tornou um país de primeiro mundo, com tecnologia avançada. Lá na região onde Israel se encontra, é o único país de primeiro mundo. O restante dos países ao redor não são como Israel. Israel tem uma tecnologia avançada, por exemplo, na área de irrigação. Lá em Israel é uma terra desértica, de deserto. Mas o deserto também cumpriu uma palavra profética, de que o deserto floresceria. Deserto, você sabe, não tem chuva, a terra é árida. Mas o que Israel fez? Com a tecnologia. Israel tem um sistema mais avançado de tecnologia de irrigação. De maneira que a água chega no deserto e faz com que o deserto produza, floresça. Isso tudo é o quê? Aceleração. E o que a Bíblia diz sobre essa profecia para as nossas vidas? Que o lavrador vai estar semeando. Mas na medida que ele vai semeando, já vem uma colheitadeira. Aquele que ceifa já vai estar logo atrás. Por quê? Porque a semente vai germinar rapidamente. O trigo, o processo de germinação do trigo era de 6, 7 meses. Mas a Bíblia diz que assim que lançar a semente, ela vai germinar de uma maneira rápida, que já vai ser seguida por aquele que vai colher. Qual que é a promessa? Assim que planta a uva, já vai vir um outro que vai pisar a uva para produzir o vinho. Qual que é a promessa? Que vai haver uma produção gigantesca de vinho, que ele vai destilar, vai ser como um rio. Isso tudo é o quê? A aceleração, promessa de Deus para as nossas vidas. Mas eu quero ler com você esse mesmo texto em outra versão, na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje. Na Nova Tradução na linguagem de hoje está escrito assim: está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que poderá se fazer o vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho irá correr à vontade como um rio. Como um rio. O que você precisa entender? Você precisa se apropriar dessa palavra. O seu Deus, que é o seu Pai, Ele é atemporal. Ele está fora do tempo. Às vezes você tem uma mente cartesiana, né? Que quer racionalizar as coisas. 2 mais 2 é igual a 4. 5 mais 5 é igual a 10. Eu não entendo como é que vai acelerar. Como é que eu fiz um financiamento da minha casa própria, que era para eu pagar em 20 anos, e o pastor agora está dizendo que eu vou pagar em meses. Eu não entendo. Eu não entendo como é que essa dívida que eu contraí, eu fiz os cálculos, se eu poupar, se eu tirar do meu salário mensal, eu vou demorar 15 anos para pagar. Mas agora o pastor está dizendo que eu vou pagar em menos de 1 ano. Você não precisa entender. Não é sábio perguntar para Deus como Ele vai fazer. Deus é Deus. Deus está fora do tempo. Deus tanto pode acelerar o tempo na sua vida, mas preste atenção, não é você que acelera as coisas. Não estou dizendo que é para você, Deus vai acelerar. Eu vou comprar um carro, vou lá agora e boletar o carro. Sem entrada. 60 meses no boleto. Não é isso que eu estou dizendo, isso é bobagem.
Isso é você tentando apressar as coisas. Isso é Abraão deitando com Agar, tentando fazer Ismael para ajudar Deus. Não é isso. É Deus que vai acelerar as coisas na sua vida. A única coisa que você vai fazer é pisar no acelerador, que é a sua fé. A sua fé é que vai fazer com que você acesse essa promessa. Mas Deus também é um Deus que para o tempo. Não é interessante isso? Deus acelera o tempo, encurta processos na sua vida, mas Deus também pode parar o tempo. Quando Deus quer que você desfrute de uma realidade, que você desfrute de mais tempo daquilo, Deus para o tempo também. A Bíblia diz que Josué estava envolvido em uma batalha com o povo de Israel. E o dia estava acabando. Josué precisava de mais tempo para derrotar aqueles inimigos. O que a Bíblia diz? Que o sol parou. Parou. Isso nos afeta hoje. Tem até o ano bissexto, por causa desse sol que parou lá atrás. Houve um comprometimento no tempo. Deus parou o tempo. Então Deus pode parar o tempo e acelerar o tempo. E o que você precisa discernir para esse momento? Esse é o momento onde Deus está acelerando o tempo na sua vida. Nós passamos aí, em nome de Jesus, já acabou isso, por uma pandemia. Quase 2 anos. Alguns estão se sentindo paralisados. Outros se sentem ainda como se tivessem retrocedido. Mas olha, não se engane com a aparência das coisas. O diabo, às vezes ele pode querer nos paralisar. O diabo, às vezes, pode estar nos puxando para trás. A sensação que você tem é que você está sendo puxado para trás. É como uma flecha nas mãos do arqueiro. O arqueiro é o Senhor Jesus. E quando ele está retesando o arco, ele está puxando o arco para trás. Quanto mais o diabo acha que está te puxando para trás, na realidade ele está te dando impulsionamento, força, para você ir numa velocidade maior, em uma distância maior. Quantos entendem o que eu estou dizendo? É isso que Deus está fazendo com você. É isso que o Senhor está fazendo com você. Mas você precisa discernir o tempo. Olha, discernir o tempo é muito importante. Por quê? Fazer a coisa certa na hora errada é fazer o que é errado. Você precisa fazer a coisa certa no tempo certo. Eclesiastes vai dizer que há tempo para todas as coisas. Então, eu dei até o exemplo de manhã, há momentos em que os seus filhos, no crescimento deles, há um momento que você está impregnando, ensinando a eles a respeito do caráter, a respeito de servir a Deus, as disciplinas espirituais. É o momento, é o tempo, você tem que discernir o tempo, isso é muito importante. A Bíblia diz que as tribos de Israel, elas tinham talentos peculiares, dons que Deus deu. Então, por exemplo, tinha uma tribo chamada de Benjamim, dos filhos de Benjamim, né? Essa tribo tinha um talento que eles lançavam a funda, tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda, eram ambidestros. Só que eles lançavam a funda, irmãos, diz a palavra de Deus, que eles tinham uma pontaria tão precisa, que dependendo da distância, eles conseguiam acertar com a funda um fio de cabelo. Esse era o talento deles. Nós precisamos de irmãos também que têm essa pontaria, né? Que não erram o alvo, são ambidestros. Mas tem uma tribo, que é chamada de tribo de Issacar, eles tinham um talento ou um dom dado por Deus peculiar. E olha, esse talento era de discernir os tempos. Olha o que a palavra de Deus nos diz lá em 1 Crônicas 12, versículo 32. A palavra de Deus nos diz assim: dos filhos de Issacar, conhecedores das épocas. Eles conheciam os tempos, as estações. Por quê? Porque nós vivemos em estações. Nós vivemos verão, inverno, nós vivemos um dia, uma noite, um outro dia. São estações, Deus determinou assim. E para cada estação da sua vida, tem uma maneira de viver.
Por isso que a Bíblia diz que Issacar era conhecedor da época, para quê? Para saberem o que Israel devia fazer. Então eles discerniam o tempo, e eles falavam: olha, esse é o tempo disso, então é assim que nós vamos agir. Então você está vivendo um tempo de verão, você vai sair de agasalho? Não é a roupa adequada para sair no verão. Você está vivendo um tempo de inverno, você vai sair de camiseta? Você precisa discernir o tempo para desfrutar da realidade daquele tempo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Esse é o tempo em que Deus vai acelerar as coisas na sua vida. Pastor, por que eu posso ter certeza que essa palavra é para mim? Porque você está aqui. Você também está aí no YouTube. Que se não fosse para você, você não estaria ouvindo, irmãos. Simples assim. Se você está ouvindo, é porque a palavra é para você. Você simplesmente tem que se apropriar da palavra. E como é que você se apropria da palavra? Eu creio, essa palavra é para mim. Deus vai acelerar processos na minha vida. O que eu estava imaginando que ia demorar muitos anos, vai durar meses. De repente Deus vai abrir uma porta diante de mim, e a minha realidade vai mudar. Você precisa ter uma boa opinião a respeito de Deus. Paulo vai dizer aos romanos, que Abraão se fortalecia na fé, dando glória a Deus. Glória a Deus é falar também, glória a Deus. Mas a palavra glória é tributar honra, elogiar. Você precisa tributar glória ao seu Deus. O meu Deus é um Deus bom, Ele está planejando coisas boas para mim, e eu estou discernindo o tempo que eu estou entrando. Eu estou entrando num novo tempo na minha vida, uma nova estação, como diz a canção, aonde está vindo ao meu encontro um tempo de aceleração e rompimento. Coisas que estavam paralisadas, parece que estava travado, chegou o tempo disso mudar. Quando diz amém? Essa é a realidade que Deus tem para você, e é esse tempo que você está entrando, nesse novo tempo, um tempo onde você vai receber de maior graça, de maior favor, mas também em menor tempo. Vamos falar um pouco sobre discernir o tempo. A Bíblia diz que Davi, um grande rei de Israel, está relatado lá em 2 Samuel 11, versículo 1, teve um momento do reinado dele que ele não discerniu o tempo. Olha, quando você não discerne o tempo, presta atenção no que eu vou te dizer. Às vezes, você perde só por não desfrutar do que aquele tempo iria te proporcionar. Mas tem algo pior. Quando você não discerne o tempo, às vezes você pode ter prejuízo. Não somente não deixar de desfrutar do que o tempo ia te proporcionar, mas sim ter perdas na sua vida. E foi isso que aconteceu com Davi, porque Davi não discerniu o tempo, ele teve perdas significativas na vida dele. Olha o que o texto vai dizer. 2 Samuel 11, 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Então era um tempo de guerra. Era um tempo que os reis deveriam sair para a guerra. Davi era um rei, então era o tempo de Davi não ficar em casa, era o tempo de Davi sair para a guerra. Mas Davi resolveu ficar em casa. Olha o que Davi fez. Enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Era para Davi ter saído para a guerra, mas Davi ficou em casa. E olha o que isso custou a Davi, versículo 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito. Irmãos, acordar meio-dia. O que Davi estava dormindo até tarde? O que Davi estava fazendo em casa, em vez de ir para a guerra? Mas dormiu até tarde. E aí acordou. Quando ele acordou, ele estava passeando no terraço da casa real. Daí ele viu uma mulher que estava tomando banho. Era a mulher de Urias, Batseba. O que Batseba estava tomando banho no quintal dela? Ainda sabia que dava vista para o palácio. Por que não estava tomando banho dentro de casa? Mas a Bíblia diz que ela foi tomar banho lá, nua.
e era muito formosa. Davi olhou, cobiçou, desejou, mandou trazê-la. E o resto da história você sabe. Adulterou, depois tramou, porque um abismo chama outro abismo, e tramou a morte do marido dela, Urias. Mas teve consequência na vida dele. Consequência. A família dele teve perdas por causa disso. E olha, porque não discerniu o tempo. Como eu disse para você, você pode ter consequência mais amena por não discernir o tempo. Aqueles que estão discernindo o tempo, estão desfrutando do que o tempo está trazendo. Mas também, às vezes você pode não estar discernindo o tempo e estar fazendo por isso coisas que não deveriam ser feitas naquele tempo, e isso ocasionar perdas na sua vida, prejuízo na sua vida. Por isso, João vai dizer que você já tem a unção do Espírito Santo, e ele te ensina a respeito de todas as coisas. Você deve perguntar para o Senhor: Senhor, é o tempo do aceleramento. Pai, o Senhor vai acelerar processos na minha vida, de maneira que quando as portas repentinamente se abrirem diante de mim, eu vou ter o discernimento para entrar por elas, porque eu sei, é o Senhor quem está abrindo portas. Às vezes é um telefonema, às vezes é uma conexão com alguém, que de repente a sua realidade muda, de uma maneira acelerada. Isso é o que Deus está fazendo? Encurtando o tempo, e este é o tempo que Deus vai fazer na sua vida. Quando dizem amém? É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. E por discernir o tempo, você vai se desfrutar dele. Vai desfrutar dele. Mas eu quero te dar um outro exemplo também de aceleração. A Bíblia diz lá em João, capítulo 2, o apóstolo João vai descrever o primeiro milagre de Jesus, e ele vai chamar esse primeiro milagre de sinal. Então presta atenção, João não fala milagre, ele fala sinal. Por quê? Sinal está transmitindo um ensino, um princípio, né? Como diz aí o novo linguajar, está transmitindo um código. Então você tem que ter discernimento para absorver. E o que a Bíblia diz? Que, vamos ler o texto? Projeta por favor, João 2, a partir do versículo 1. A Bíblia diz que estava acontecendo um casamento em Caná da Galileia. João, capítulo 2, isso. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, com seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, né, já perde aí o paladar, ficam, né, já embriagado, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então presta atenção. Jesus estava num casamento. Agora, não imagina que Jesus estava lá no cantinho, retirado, com os discípulos, que ele não se misturava. Não, eu creio que Jesus estava assim, bebendo o vinho da festa. Eu creio que Jesus estava assim, dançando com a noiva. Jesus estava se socializando, ele estava num casamento, foi convidado. E aí o que aconteceu? No meio do casamento, acabou o vinho. Já tinha acontecido a cerimônia, agora eles estavam festejando. E o vinho, irmãos, era a bebida que era utilizada para celebrar. Na hora que acabou o vinho, é como se a festa tivesse acabado. Mas não era tempo ainda da festa acabar. Tinha muita festa para ser feita. Mas como é que ia fazer festa sem vinho?
Agora presta atenção, o primeiro milagre, como diz João, o primeiro sinal de Jesus é fazer vinho em festa de casamento. Por quê? Porque mostra que o interesse do Senhor é que a sua alegria seja completa. O que é a sua alegria? Sua alegria é achar uma vaga no estacionamento de shopping? Sua alegria é que o sinal permaneça aberto para dar tempo para você passar? O que é a sua alegria? O Senhor quer satisfazer os desejos do seu coração. Ele quer que a sua alegria seja completa. Aí Maria chegou. E aí Maria disse para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E eu digo para você também: quem acelera é o Senhor, quem vai acelerar. Mas o Senhor vai dizer o que você deve fazer e quando você deve fazer. Então esteja conectado com o Espírito. Esse é um tempo que você precisa ter discernimento para ver as portas que vão se abrir, para ver aonde que Deus vai estar acelerando na sua vida, mas isso vai acontecer, acredite em mim. E aí então, Jesus fala com os serventes, vai lá e pega aquelas talhas e enche de água, 6 talhas. E os serventes foram. Mas não é interessante que os serventes, eles não discutiram com Jesus? Está faltando é vinho, você está mandando pegar água. Me explica aqui o que o senhor vai fazer. Me explica como vai acontecer, porque eu estou pegando água, eles estão precisando de vinho. Eles não fizeram isso, só obedeceram. E diz a Bíblia que eles encheram totalmente. Eles poderiam ter enchido as talhas pela metade, né? Porque aí ia ficar mais leve para carregar. Mas não, eles entenderam. Tem um negócio de Deus acontecendo aqui. E eu quero experimentar isso na plenitude. Se é para encher água, se é através da água que vai acontecer, então eu vou encher totalmente a talha. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então você tem que experimentar da plenitude daquilo que Deus quer fazer na sua vida nesse ano. Eu não sei quando aconteceu a transformação da água para o vinho. Se foi assim que eles pegaram, se tinham dado 2 passos, 3 passos, mas a verdade é, durou pouco tempo, segundos. Foi uma aceleração que aconteceu ali. Você sabe, água para transformar em vinho de maneira natural pode acontecer. Como que acontece? É um processo longo. Você planta a uva, você irriga com água, aquela uva vai nascer, vai ter uma parreira. Essa primeira uva não é boa para se fazer o vinho, então você deixa aquela uva cair no solo, né, para irrigar o solo ali, para adubar o solo, da parreira. Aí você vai pegar uma próxima colheita. Então, vamos supor, já tem 3 anos que a parreira foi plantada, a uva foi plantada. Aí aquela colheita você vai pegar e vai fazer o vinho. Mas esse vinho, se você beber ali, assim que ele foi feito, ainda não é um vinho é um vinho bom, mas não é um vinho de excelente qualidade. Para ser um vinho de excelente qualidade, você tem que guardar ele em barris de carvalho, 5, 6, 7 anos. Ou seja, para ter um bom vinho, 15 anos. O homem consegue alcançar sucesso na sua vida em 15 anos. 25 anos de casamento. Como você experimenta um casamento bem sucedido? Foi muito investimento, foi muita dedicação, e depois de 25 anos esse casamento pode beber um vinho de qualidade boa. Como é que você fez o seu negócio prosperar? Isso aqui foi 15 anos de investimento árduo, de trabalho de sol a sol. Ok, você pode prosperar sim, mas quando o Senhor está envolvido no negócio, a mudança é instantânea. O vinho é produzido instantaneamente. E olha, não é qualquer vinho, é um vinho de excelente qualidade. E aí o mestre Sala ficou espantado. Por quê? Porque qual que era o padrão da época? Numa festa, eles serviam o melhor vinho primeiro, porque a pessoa estava com o paladar apurado. E aí conforme ela ia bebendo, né, ia ficando meio de fogo, a qualidade do paladar ia baixando, e ele jogava um vinho de qualidade inferior. Ele não é como, não você, né, como
pessoas aí de fora, né? Que faz o churrasco e coloca a linguiça primeiro, né? E deixa a picanha para depois. Não, eles davam o melhor vinho primeiro. E aí o mestre Sala, na hora que ele provou daquele vinho, ele chamou o noivo. O noivo nem sabia que tinha acabado o vinho. O noivo nem sabia o que estava acontecendo. Mas o mestre Sala, irmãos, deu crédito para o noivo. Né? Nosso Deus é maravilhoso mesmo. Deus faz, Deus acelera, Deus faz de qualidade excelente na sua vida e você leva o crédito. Rapaz, como é que você fez seu negócio prosperar? Como é que você é tão bem sucedido assim? E aí, você fala, não sei. Por quê? Quando você não sabe, quando você não tem a receita, é sinal de que foi Deus quem fez. Agora, se você sabe, se você é como Agar sabe como é que faz um menino, como é que faz Ismael. Ela pode muito bem dizer, olha, faz o ciclo menstrual, nesse ciclo, conta os dias, vai ser seu dia fértil, então você vai lá e deita com seu marido que vai nascer um Ismael. Agar sabe. Agora Sara não, 90 anos, estéril. Como é que faz Isaac? Sara, não sei. Ela não tem como explicar. Quando você não tem como explicar, é porque foi Deus quem fez. E foi isso que aconteceu. Continua o texto, por favor. Olha o que aconteceu. Versículo 11. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Presta atenção, aquele milagre foi uma ocasião para Deus manifestar a glória dele. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida neste ano é uma ocasião para o nome dele ser glorificado na sua vida. Quantos querem dar oportunidade para Deus ser glorificado na sua vida? E sabe o que acontece ainda mais? Pessoas vão crer em Deus por causa daquilo que ele vai fazer na sua vida. Porque isso é glorificar o nome de Deus. Alguns acham que glorifica o nome de Deus sofrendo. E aí a pessoa está passando a necessidade, mas ele é crente. E ele um sofrimento. E aí os vizinhos olham para ele e falam, isso que é servir a Deus. Tanto sofrimento, mas ele continua fiel. Ele não abandona esse Deus. A glória é de quem? É de Deus? Não, a glória é do homem. Eu sofro, mas eu não largo esse Deus. Esse Deus judia de mim, mas eu continuo fiel. Agora não. Quando as pessoas olham para você e veem o favor e a bênção de Deus sobre a sua vida, e olha para você e fala, você não merece isso não. Você não tem, capacidade para produzir isso na sua vida. O que eles estão fazendo? Tributando glória a Deus. E aí quando eles olham para a sua vida e veem o favor de Deus sobre você, a bênção de Deus sobre a sua casa, eles falam o quê? Eu quero isso para mim também. Agora se eles só enxergam sofrimento, eles olham para a vida dele e falam, minha vida está melhor do que a sua? Eu nem sirvo a Deus e estou melhor do que você? Não é esse o padrão. O padrão é Deus manifestar a glória na sua vida. O padrão é Deus transformar água em vinho na sua vida de maneira acelerada. O que na sua vida está aguado? Porque água fala de algo sem graça, insípido. E se a água estiver morna, ainda causa náusea. O que está aguado na sua vida? Fala com o Senhor, Senhor, tem água aqui, pode transformar essa água em vinho. Senhor, meu casamento está aguado. Senhor, minha vida financeira está nem água, está seca. Senhor, pode transformar em vinho. Eu estou aberto ao Senhor manifestar glória na minha vida. Aleluia. É isso que Deus quer fazer. Deus quer manifestar glória na sua vida. E é isso que vai acontecer nesse ano de 2022. A água vai ser transformada em vinho instantaneamente, segundos. Você não vai ter que esperar anos para isso acontecer. Vai ser rapidamente. Amém? Uma outra questão de aceleramento ou aceleração. A Bíblia conta a história de José.
Os irmãos sabem a história de José. José teve um sonho, e aí ele foi contar os sonhos para os seus amigos. Perdão, para os seus irmãos. Os irmãos de José entenderam o sonho. Quando José fala, eu sonhei que tinha 11 estrelas, o sol, a lua, os seus irmãos entenderam. Você quer dizer então que você está sonhando que nós, o papai e a mamãe, vai se curvar diante de você? É isso que você está dizendo? José não estava dizendo nada, José só estava compartilhando o sonho. Mas por causa disso, houve inveja, houve perseguição. José, primeiro tramaram a morte dele, jogaram ele no fundo de um poço, depois um dos irmãos se levantou e venderam José como escravo. José então foi para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, Potifar viu favor na vida dele, que o Senhor era com ele. José então se torna ali um chefe, um governante. Uma mulher maligna, a esposa de Potifar, então tenta seduzir José, mas José não se deixou cair no pecado. Há poder na obediência, há recompensa na obediência. Tem muitas pessoas que, em vez de estarem na sala com o faraó, na posição de primeiro-ministro, está lá na cama com a mulher de Potifar. Não faça isso, há poder na obediência. José então foi lançado no cárcere. Lá no cárcere, o carcereiro viu favor na vida de José, entregou as chaves da cadeia para José. Depois José interpreta o sonho do copeiro, do padeiro, fala com o copeiro, né? Olha, lembra de mim quando você estiver lá com o faraó. 13 anos entre o sonho e a concretização do sonho. Mas um belo dia, José acordou como se fosse um dia qualquer. Tomou banho, fez a barba, tomou o café, mas chega lá oficiais de faraó e fala: José, se apronta, porque faraó quer falar com você. José saiu de manhã cedo, prisioneiro, mas não voltou para a cadeia. No mesmo dia ele se tornou primeiro-ministro do Egito. Isso foi o quê? A aceleração. Às vezes você acha que para você ter uma promoção, para você ganhar aquele tão almejado salário, vai demorar anos na sua vida. Não limite Deus. Não limite Deus. Creia, Deus vai encurtar o tempo na sua vida. Coisas vão acontecer de maneira rápida na sua vida. E de maneira sobrenatural. A Bíblia conta acerca da vida de Elias. Elias chegou, está relatado em 1 Reis 18, versículo 46. Elias chegou diante do rei Acabe. Acabe era um rei maligno, casado com Jezabel, feiticeira de Baal. E Elias chegou para Acabe e falou: olha, segundo a minha palavra, 3 anos e meio não vai chover. Foi decretado. E houve fome na terra, com certeza, porque o povo era agricultor, de pecuária, de animal, criação de animal. Não tem chuva, tem seca. Se está tendo seca, tem fome. 3 anos e meio. Elias foi orar. Orou, diz a Bíblia, por 6 vezes. Na 7ª vez, o servo de Elias olhou para o céu e falou: olha, estou vendo uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Irmãos, a minha mão você está vendo daí. Agora imagina a minha mão lá no céu. Daqui você enxergou uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Elias entendeu: vai chover, vai chover. A palavra que você está escutando é só um sinal, vai chover. E aí Elias então chega para Acabe e fala com Acabe: Acabe, vai chover, aparelha os carros, vai para Jezreel, porque vai chover. Por que Deus mandou Elias falar com Acabe? Porque presta atenção, Israel estava vivendo a idolatria. 3 anos e meio de fome, óbvio que eles estavam pedindo para tudo quanto é Deus. Tem gente que quando passa por uma necessidade, seja de enfermidade ou de financeira, ele está aceitando tudo. Ele aceita um benzimento, ele aceita uma água fluidificada, ele aceita um passe, ele aceita até uma oração. O que ele quer é resolver o problema. Então, se chovesse por acaso, eles poderiam falar: está vendo? Foi o meu Deus, foi Baal que fez chover. Eu pedi e ele fez chover. Deus não queria isso. Deus não queria que a honra
e a glória fosse compartilhada. É só Deus, é Deus quem estava fazendo. Então Deus parou a chuva e Deus mandou a chuva. E Elias chega para Acabe e fala: vai chover. Diz a Bíblia então que Acabe aparelhou os cavalos, ele estava na carruagem real, e ele foi embora para Jezreel. Mas diz a Bíblia que Elias chegou antes de Acabe. Elias correu mais veloz do que o cavalo. Vamos ler o texto? 1 Reis 18, versículo 46. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos, Ele apertou a roupa e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Eu não sou entendido de cavalo, mas olha só. Um cavalo, um cavalo normal, um cavalo de corrida aí, ele corre normalmente 40, 50 quilômetros por hora, em trote constante. Então vamos supor que o cavalo da carruagem de Acabe estava correndo 40 quilômetros por hora. Um homem comum corre 6 quilômetros por hora. Um atleta pode chegar a 2 quilômetros por hora. Um maratonista, que ele vai ao máximo da sua estrutura física, ele pode chegar a 20 quilômetros por hora. Mas o que é 20 quilômetros por hora competindo com um cavalo que está a 40 quilômetros por hora? Não tem como. O que aconteceu com Elias? Elias, a mão do Senhor veio sobre ele e ele recebeu aceleração. E é isso que vai acontecer com você neste ano. O Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida e você vai correr com os que correm a cavalo. É promessa de Deus, está lá em Jeremias 12, versículo 5. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Quando a mão do Senhor vem sobre a sua vida e ela veio, você vai correr com os que correm a cavalo. A cavalo. Olha, você não precisa se preocupar como Deus vai fazer. Às vezes a sua oração é para o envolvimento do seu filho com as coisas de Deus. Você está orando para aquele adolescente, para aquele jovem se envolver. De repente, seu filho vai acordar de manhã e vai falar: mudei de vida. Você está orando para o seu casamento, ter uma guinada aí, Deus mudar a sorte no seu casamento. De repente, o seu cônjuge chega, te liga, manda uma mensagem, você fala: mudou, estou vivendo outro ambiente na minha vida. Às vezes é as suas finanças, você está precisando de ter a sua sorte mudada na sua vida financeira. Um contato, um telefonema, uma pessoa que você conhece, Deus coloca essa conexão no seu caminho, muda a sua vida financeira. Deus vai fazer isso nesse ano na sua vida. Você precisa crer, se apropriar em fé. É isso que vai acontecer. Queria que você ficasse em pé no seu lugar. Na virada do ano, nós fizemos aí uma confissão. Se você não fica, quem aqui não estava, que não recebeu essa folha? Levante sua mão. Fica com a mão erguida, eu vou pedir o servo para distribuir. Nós temos folha aqui ainda. Amém? Fica com a mão levantada e o servo vai te dar. E eu vou ler novamente. Os irmãos que não têm a folha, você vai só ouvir. Dá uma por família, porque eu acho que não vai dar. E também, irmãos, amanhã eu já vou ter disponível novamente a fita do fio de escarlate. O fio da esperança, Tikvá, para você pegar e colocar lá na sua casa ou no seu trabalho. Amém? Vamos confessar novamente? Cadê? Acabou a folha? Deu não? Vou mandar fazer mais também. Vou confessar com os irmãos. Pode ler junto comigo, você que está com a folha aí. 2022, o ano da aceleração, apressando a volta. Proclamação para o ano de 2022. Eu declaro que o ano de 2022 será o melhor ano da minha vida. Eu creio que o Senhor Jesus se tornou o que eu era na cruz do Calvário e recebeu o que eu merecia. Ele levou sobre si a maldição, a doença, a pobreza no meu lugar, para que hoje eu receba o que Ele merece. Neste ano de 2022, eu vou receber o que Cristo merece. Por isso, eu declaro que vou experimentar de saúde física, emoções equilibradas, prosperidade financeira, crescimento espiritual,
frutificação ministerial, revelação na palavra, enchimento do Espírito continuamente, alegria transbordante, harmonia nos meus relacionamentos, e o favor será multiplicado sobre a minha vida. Desfrutarei da paz que excede todo entendimento. A minha casa será um ambiente da glória de Deus manifesta. Eu sou abençoado em todas as coisas. Onde eu chego, a bênção chega comigo. Eu tenho sempre uma palavra de ânimo e encorajamento. Neste ano de 2022, eu irei reinar em vida e me apropriarei pela fé ainda mais da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. 2022 será o ano da aceleração, onde o Senhor Jesus irá acelerar processos em minha vida. Bênçãos virão sobre mim de maneira acelerada. Eu criei, por isso falei. Queria chamar os irmãos do louvor. Irmãos, o pastor Luiz estava ministrando. Eu recebi um WhatsApp de uma transferência para minha conta de oferta que eu nunca tinha recebido. Eu já tinha recebido oferta, mas nesse valor nunca. Aceleração. Por que eu estou te contando isso? Porque você precisa crer, porque é isso que vai acontecer. E eu vou te contar mais. Você não vai estar, às vezes, nem pedindo, e vai acontecer. E vou te contar mais. Você vai estar almejando um patamar, mas Deus vai te surpreender te dando além. Falei no domingo passado, se não me engano, acerca do paralítico, lá na porta do templo, Formosa. Ele só estava almejando uma oferta, só uma esmola, né, irmãos? Uma esmola. Mas Deus tinha mais para ele. Em um segundo, colocou ele de pé. Tirou ele da mendicância, colocou ele no novo patamar, porque esse é o nosso Pai. O nosso Pai tem pensamentos bons a nosso respeito. O nosso Pai tem pensamentos maiores para as nossas vidas. Ele vai nos catapultar, arremessar, lançar a uma velocidade que jamais experimentamos e a uma distância que ainda não alcançamos. Você vai experimentar de coisas que você ainda não experimentou. Deus vai colocar sonhos na sua vida que você ainda nem sonhou. Coisas virão ao seu encontro, bênçãos que você nem almejou. E todos os dias desse ano, você vai ser surpreendido com a bondade e com a graça de Deus sobre a sua vida. Enquanto nós vamos ministrar o cântico, os irmãos vão distribuir os elementos da ceia. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Alto lugar.
Aleluia, aleluia. O amor do Senhor te persegue. Salmista Davi vai dizer no Salmo 23, versículo 6: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Pega o seu pão, Senhor. Fala assim: eu creio que este pão é o corpo de Cristo. Eu creio que ao comer dele, eu recebo saúde para o meu corpo físico. Eu creio que o Senhor Jesus se fez maldição no meu lugar. Por isso, eu posso desfrutar de uma vida abençoada. Eu sou abençoado. Onde eu chego, a bênção chega comigo. Erga o seu cálice, fala: eu creio que este cálice é o cálice da nova e eterna aliança. Deus tem uma aliança comigo. Eu creio que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Eu creio que por meio desse sangue eu fui feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu creio que por meio desse sangue o escrito de dívida que pesava sobre mim foi quitado. Eu creio que por meio desse sangue eu tenho paz com Deus. Eu piso na cabeça do diabo, eu piso no acusador, porque já não há nenhuma condenação sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus. E este ano de 2022 é o melhor ano da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Fazendo assim, estamos encerrando. E amanhã nós vamos ter a nossa reunião geral, a primeira reunião do ano. Você que é líder de célula, discipulador, líder em treinamento, obreiro, pastor, anfitrião, vem estar conosco às 20 horas. Amém? Abençoa a vida do irmão que está próximo de você. Pergunta se ele está em alguma célula. Se ele não estiver em célula, chama para a sua célula. Amém? Deus abençoe os irmãos.